seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje iremos fazer alguns exercícios sobre a velocidade das reações químicas, de acordo com o que aprendemos na aula anterior. Então, a primeira pergunta diz: a temperatura ambiente, a reação química entre eteno e hidrogênio, ambos gasosos, é exotérmica. A reação é muito lenta, mas pode ser acelerada quando se adiciona um metal em pó, como níquel, paládio ou platina. A linha A. Escreva a equação química balanceada da reação que ocorre e explique por que a reação é acelerada pela adição do metal. Portanto, primeiramente, a temperatura ambiente, temos uma reação química entre o eteno e o hidrogênio. O eteno é um hidrocarboneto. E já falando das próximas aulas, que vamos estudar futuramente, eu vou falar futuramente dos hidrocarbonetos. O eteno, sim, é um hidrocarboneto e é da família dos alcenos. E a família dos alcenos significa que existe pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos. E por conta de existir o prefixo ET na palavra, significa que é um hidrocarboneto composto por dois carbonos. E ao mesmo tempo, entre esses dois carbonos, existe uma ligação dupla. E também tem uma fórmula matemática. Por quê? O que é o eteno? O que isto significa? Já falando das próximas aulas, porque as próximas aulas vou ensinar justamente isto, os hidrocarbonetos, porque os hidrocarbonetos são substâncias compostas por hidrogênio e carbono. Entretanto, nos hidrocarbonetos existem três famílias, por assim dizer. Existe a família dos alcanos, alcenos e alcinos. O eteno faz parte da família do alceno. Por quê? Porque tem a sua terminação ieno. O que isso significa? A família dos alcenos significa que precisa ter pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos. Por isso mesmo é a família dos alcenos. Já os alcanos é uma ligação simples e os alcinos é uma ligação tripla. Portanto, eteno, família dos alcenos, pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos. E cada família dessas tem uma fórmula matemática. E a fórmula do eteno é CnH2n. Por quê? Porque o eteno é um hidrocarboneto. Assim como eu disse, os hidrocarbonetos são substâncias que são compostas por carbono e hidrogênio. Entretanto, o carbono, os corpúsculos, os átomos do carbono fazem uma ligação entre si, mas também fazem uma ligação com os hidrogênios. E por isso mesmo também temos o hidrogênio aqui nesta fórmula. Então, como que segue esta fórmula? Cn e o N é correspondente ao número de carbonos, H2N, porque é duas vezes o N, ou seja, é duas vezes o número de carbonos. Portanto, seguimos esta regra. Pelo nome eteno, já sabemos que a família dos alcenos, por isso mesmo segue esta fórmula. E o prefixo ET nesta palavra significa que é um alceno com dois carbonos, por causa do seu início, ET. Depois vamos ver melhor o que isto significa. Mas por conta do teu prefixo nesta palavra, já nos diz que é um alceno que é constituído por dois carbonos. Portanto, seguindo a fórmula química, é C2, por quê? Porque aqui é Cn e N é igual ao número de carbonos. Portanto, C2H 2 vezes 2. Por quê? Porque é H2N. E o número de N, o valor de N aqui é 2. Portanto, H 2 vezes 2, porque é
2N, que é igual a 2 vezes N. E aqui o N é igual a 2, porque é o número do carbono. Portanto, C2, por quê? Porque C é N e N é o número de carbonos, existe 2 carbonos, então é C2H4. Por quê? Porque é 2 vezes N e N é o número de carbonos, portanto, 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, esta é a fórmula química do eteno e hidrogênio. E sabemos que, numa equação química, o hidrogênio é representado por uma molécula diatômica, ou seja, uma molécula formada por 2 átomos do mesmo elemento químico, H2. Ambos gasosos é exotérmica, ou seja, liberta muita energia. Existem as reações endotérmicas e exotérmicas. Exotérmicas liberta energia, endotérmicas absorve energia. A reação é muito lenta, mas pode ser acelerada quando se adiciona um metal em pó. Portanto, a reação em si é muito lenta, mas podemos acelerar a reação quando adicionamos um metal em pó. Ou seja, uma reação lenta para ser acelerada, já estamos a falar da velocidade das reações químicas. Quando se adiciona um metal em pó, portanto, é acelerada quando se adiciona um metal em pó. Quais metais em pó podem ser? O níquel, o paládio ou platina. Qual a fórmula química do níquel? Ni, desta maneira. Qual é a fórmula química do paládio? Pd. E qual a fórmula química da platina? Pt. Esta é a fórmula química da platina. Por que isto é muito importante? Porque esses metais em pó, essas opções que temos aqui, são catalisadores. E vimos isto na aula passada. O que são catalisadores? São substâncias que aceleram as reações químicas, depende, porque existem os catalisadores positivos e os catalisadores negativos. Ok? Neste caso é um catalisador positivo e por isso mesmo acelerou a reação química. Por isso mesmo neste caso é um catalisador positivo, mas de maneira geral os catalisadores podem ser positivos ou negativos, podem acelerar uma reação química, como também podem retroceder a velocidade de uma reação química e só funcionam com determinados reagentes e não se consomem durante uma reação química. Então, qual vai ser a equação química? Aqui diz, na linha A, para escrever a equação química balanceada da reação. Portanto, a fórmula química do eteno, C2H4. Então, C2H4, hidrocarboneto gasoso, e também que diz que ambos são gasosos, no estado gasoso, mais de hidrogênio, H2, vai formar C2H6 no estado gasoso. E agora, podem perguntar, mas por que C2H6? Este tipo de reação é chamado de hidrogenação, ou uma reação de adição, mais concretamente, uma reação de hidrogenação. E por que uma reação de adição, ou mais propriamente de hidrogenação? Porque olha só, foi adicionado mais hidrogênios. Primeiramente, existia um eteno, ou seja, uma molécula, e esta molécula é composta por 4 átomos de hidrogênio, mais uma molécula de hidrogênio, resultou num etano, com 6 átomos de hidrogênio. Então, em palavras mais simples, posso ilustrar um eteno com 4 hidrogênios, acrescentamos mais 2 átomos de hidrogênios, 2 mais 4, 6 átomos de hidrogênio no final,
formando um etano. Portanto, basicamente adicionamos mais hidrogênio no eteno. E por isso mesmo, 4 mais 2, 6. 6 hidrogênios. Portanto, C2H6 é um etano. Além disso, de maneira mais específica, o que é a hidrogenação? A hidrogenação, além de ser uma reação de adição, porque acrescentamos hidrogênios, em outras palavras, é quando adicionamos uma molécula de hidrogênio a uma ligação dupla ou tripla. E depois, esta ligação dupla ou tripla meio que se abriu, por assim dizer, para poder fazer uma ligação com os hidrogênios que foram adicionados. E também posso usar duas maneiras para ilustrar melhor essa reação de hidrogenação. Olha só, isso é um alcano. Motivos para ser um alcano. Podemos citar, por exemplo, a fórmula matemática. Qual é a fórmula matemática dos alcenos? CnH2n. Ok. Então, CnH2n é os alcenos. E os alcanos, que têm que ter pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos? É como CnH2n mais N, é dos alcanos. Se repararem, a fórmula dos alcanos, no fundo, é a fórmula dos alcenos mais N. Isto significa que os alcanos, no fundo, é a fórmula química dos alcenos. Entretanto, na parte dos hidrogênios, é adicionado, é somado o número dos carbonos, não somente multiplicado. Porque aqui, na parte dos hidrogênios, multiplicamos 2 vezes o número de carbonos. Aqui, além de multiplicar 2 vezes o número dos carbonos, acrescentamos novamente o número dos carbonos. Olha só, aqui, por acaso, é C2H4, ou seja, o alceno, mais, para ficar o alcano, 2, que vai ser igual a C2H6. Por quê? 4 mais 2 é igual a 6. Isto é um alcano. E conferindo, seguindo a fórmula do alcano, C2, porque CN, H2 vezes N, 2. Por quê? Porque N é igual ao número de carbonos, portanto, C2H2 vezes 2, porque é o número de carbonos, mais N, que também é 2, porque é o número de carbonos, que no final é C2H6. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Portanto, sim, isto é um alcano. Agora, por que eu citei a fórmula de estrutura? Porque, assim como eu disse, a hidrogenação, além de ser adicionado hidrogênios, o que acontece? Uma molécula de hidrogênio é adicionada a uma ligação dupla ou tripla. E, basicamente, essa ligação, a ligação múltipla, por assim dizer, abre-se e cada átomo de hidrogênio liga-se a um dos carbonos. Como que podemos exemplificar isto? Fórmula de estrutura do eteno. C2H4. Fórmula de estrutura. Uma ligação dupla, pelo menos, entre os carbonos. Existe apenas 2 carbonos. H4. Portanto, H, H e H. E o carbono é tetravalente. Depois, além disso, quando estudarmos as ligações covalentes e os hidrocarbonetos, vão entender melhor o que é uma ligação tetravalente, porque o carbono tem essa ligação, o que são ligações covalentes, enfim. Mas aqui existe uma ligação dupla. Olha só, existe uma ligação dupla. Agora, qual a fórmula química do alcano?
é C2H6. Então, existe 6 hidrogênios. Se reparar, por conta de acrescentarmos hidrogênios, o que aconteceu? A ligação dupla entre os carbonos deixou de existir, porque essa ligação dupla foi cedida para outros hidrogênios, para mais 2 hidrogênios. Portanto, foi acrescentado hidrogênio e por isso mesmo podemos dizer que essa ligação dupla, ou também pode ser tripla, abriu-se para fazer uma ligação com os outros hidrogênios que foram acrescentados. Por isso mesmo, é uma reação de adição, mas também, mais especificadamente, uma reação de hidrogenação. Agora, vimos que a reação é acelerada quando adiciona um metal em pó, que pode ser níquel, paládio ou platina. Ou seja, o que são catalisadores? Vimos que tem catalisadores positivos, negativos, os que aceleram, os que retrocedem, diminuem a velocidade da reação química, não se gastam durante uma reação química, só funcionam com certos reagentes, ok? Portanto, são catalisadores, e são catalisadores positivos, porque aceleram essa reação química. Ok, e como é que, onde é que, numa reação química, escrevemos a substância que é catalisadora em cima da seta numa reação química, não é? Portanto, aqui poderia ser tanto o níquel, quanto o paládio, quanto a platina, ok? Poderia ser um desses três aqui em cima da seta na equação química. Portanto, poderia ser C2H4 no estado gasoso, mais, o H2 no estado gasoso. Se usássem, por exemplo, o níquel como catalisador, escreveríamos Ni, certo? Agora, se usássem, por exemplo, o paládio como catalisador, aqui em cima da seta, iríamos colocar paládio, Pd. Ou se fosse platina, iríamos colocar o símbolo químico da platina, Pt. Entretanto, o exercício pede uma equação química balanceada. Para a equação química balanceada, já lembramos lei de Lavoisier, ok? Ou seja, no sistema fechado, a quantia dos reagentes é igual ao dos produtos da reação. Portanto, precisamos acertar a equação química. 2 carbonos, 2 carbonos. 4 hidrogênios mais 2 hidrogênios, 6 hidrogênios no total nos reagentes e 6 hidrogênios no total nos produtos da reação. Portanto, a equação química está acertada. E além disso, além de escrever a equação química balanceada da reação que ocorre, precisamos explicar porque a reação é acelerada pela adição do metal. Por quê? Porque o metal é o catalisador da reação. Mais especificamente, catalisador positivo, porque acelera a reação química. O próximo exercício diz: um antiácido efervescente é comercializado sob a forma de comprimidos ou em pó. O diagrama mostra a variação de gás produzidos no decorrer do tempo na dissolução de cada uma das apresentações. Portanto, aqui existe, temos um diagrama. E o que o diagrama apresenta? Apresenta a variação de gás que é produzido, e nesse caso é o dióxido de carbono, mostra a variação, o volume de dióxido de carbono que é produzido ao decorrer do tempo. Entretanto, com duas hipóteses. Com o antiácido estando na sua forma de comprimido
ou o antiácido estando na sua forma em pó. E se percebermos, a curva 1 produz o volume de dióxido de carbono muito mais rápido do que a curva 2. Ou seja, a curva 1 produz a mesma quantia que a curva 2 de dióxido de carbono, entretanto, muito mais rápida. Ok? A curva 1 produz o volume de dióxido de carbono de uma maneira muito mais rápida do que a curva 2. Portanto, tanto a curva 1 quanto a curva 2 produz o mesmo volume de dióxido de carbono. Entretanto, uma produz este volume no intervalo de tempo muito menor e a outra produz o mesmo volume de dióxido de carbono no intervalo muito maior. Olha só, a curva 1 precisa apenas deste bocado de tempo aqui para produzir a mesma quantia de dióxido de carbono que a curva 2. Agora, a curva número 2 precisa deste tanto de intervalo de tempo para produzir a mesma quantia de dióxido de carbono da curva 1. Portanto, as duas produzem o mesmo volume de dióxido de carbono, só que uma produz num tempo muito menor. Porquê? Porque a reação química é mais rápida. Por conta da reação química ser mais rápida, o intervalo de tempo é menor. O intervalo de tempo em que se forma o produto da reação é menor. Entretanto, a curva número 2, para produzir o mesmo volume de dióxido de carbono que a curva número 1, leva muito mais tempo. Ou seja, a reação química é mais lenta. Para produzir a mesma quantia, o mesmo volume de dióxido de carbono da curva número 1, é necessário um maior intervalo de tempo. Portanto, tanto a curva número 1, tanto a curva número 2 produz a mesma quantia de dióxido de carbono. Só que a curva número 1 produz no menor tempo, no menor intervalo de tempo. Logo, a reação química é mais rápida. Mas a curva número 2 produz a mesma quantia, o mesmo volume de dióxido de carbono, num tempo muito maior, num intervalo de tempo muito maior. E aqui está uma das maneiras de avaliarmos a velocidade das reações químicas. É a quantia dos produtos, a quantia do produto da reação ou dos produtos da reação que é formado no intervalo de tempo. Aqui, o mesmo volume de dióxido de carbono é produzido no menor intervalo de tempo e no outro é produzido no maior intervalo de tempo. Logo, é mais rápido, a curva 1 tem uma reação química mais rápida e a curva 2 tem uma reação química mais lenta. Porquê? Porque estamos a avaliar a quantia de produtos da reação que é formado num intervalo de tempo. E aqui, para produzir o mesmo volume, a curva 2, para produzir o mesmo volume de dióxido de carbono, é necessário um maior intervalo de tempo. Ao contrário da curva 1, da curva número 1, que produz a mesma quantia de dióxido de carbono no menor intervalo de tempo. Agora, porquê? O que está a variar esta reação química? Olha só, o antiácido efervescente é comercializado sob a forma de comprimidos ou em pó. E a variação do gás, ou seja, do dióxido de carbono que se liberta ao longo do tempo, é correspondente à dissolução do comprimido e também do pó. Portanto, aqui está um dos fatores que afeta a velocidade das reações químicas, que é o estado de divisão dos reagentes. Quanto mais dividido está os reagentes, maior é a superfície de contato, logo a reação química é mais rápida e acontece no menor intervalo de tempo. Agora, quanto menor o estado de divisão dos reagentes,
menor é a sua área de contacto e desta maneira mais lenta vai ser a reação química, maior é o intervalo de tempo. E neste caso, maior é o intervalo de tempo que é formado o mesmo volume de dióxido de carbono, tanto na curva 1 quanto na curva 2. Portanto, pergunta A. Supondo que foram dissolvidas quantidades iguais de cada uma das apresentações em volumes iguais de água, a temperatura ambiente, faça a correspondência das curvas 1 e 2 com as apresentações do medicamento comercializado. Justifique a sua resposta. Portanto, olha só, o antiácido que vai estar na forma de comprimido vai ser a curva que produz o dióxido de carbono no maior intervalo de tempo. Porquê? Porque por conta do antiácido estar na sua forma de comprimido vai ter uma menor superfície de contato. Logo, a reação química vai ser mais lenta. E se vai ser mais lenta, significa que vai levar um maior intervalo de tempo para produzir a mesma quantia, por exemplo, da curva 1, da curva número 1, em relação à mesma quantia do volume de dióxido de carbono. Agora, por exemplo, o antiácido na sua forma de pó vai levar um menor tempo. O estado de divisão dos reagentes vai ser maior, porque vai estar em pó. Logo, a superfície de contato vai ser maior e a reação química vai acontecer de uma maneira mais rápida e o mesmo volume de dióxido de carbono vai ser produzido num menor intervalo de tempo. Ou seja, antiácido em pó vai se dissolver. Maior superfície de contacto, logo reação química vai ser mais rápida. Por que mais rápida? Porque vai libertar o volume de dióxido de carbono num menor intervalo de tempo. Antiácido, na sua forma, sob a forma de comprimido, ao dissolver na água, vai nos dar sinais de que a reação química é mais lenta. Porquê? Porque vai ser necessário um maior intervalo de tempo para produzir o mesmo volume de dióxido de carbono que produziu na curva 1. Então, qual dessas duas curvas produz, no menor intervalo de tempo, a mesma quantia de dióxido de carbono? A curva número 1. Portanto, a curva número 1 apresenta o antiácido em pó. Por que em pó? Porque vai estar mais dividido. Isto significa que o estado de divisão dos reagentes. Desta maneira, a reação química vai ser mais rápida e vai libertar o mesmo volume de dióxido de carbono no menor intervalo de tempo. Olha só. Agora, a curva número 2 é o antiácido em comprimido. Por que em comprimido? Porque vai ser menor o estado de divisão dos reagentes. Logo, desta maneira, vai ter uma menor superfície de contato e vai ser necessário um maior intervalo de tempo para produzir a mesma quantia, o mesmo volume de dióxido de carbono. Portanto, só aqui, neste determinado tempo, que produz a mesma quantia, o mesmo volume de dióxido de carbono. E aqui na curva 1, apenas neste tempo que produz a mesma quantia, o mesmo volume de dióxido de carbono. Portanto, os dois produzem o mesmo volume de dióxido de carbono, só que um muito mais rápido e outro de uma maneira muito mais lenta. Agora, porquê? Agora precisamos justificar a nossa resposta. Porque o antiácido em pó vai ter uma maior
superfície de contato. Logo, vai reagir mais rapidamente. O próximo exercício tem um enunciado muito grande, por isso mesmo coloquei as principais informações no quadro. Entretanto, vou ler o enunciado completo. Diz: 3 experimentos foram realizados para investigar a velocidade da reação entre ácido clorídrico aquoso diluído e ferro metálico. Para isso, foram contadas durante 30 segundos as bolhas de gás formadas imediatamente após os reagentes serem misturados. Em cada experimento, usou-se o mesmo volume de uma solução de ácido clorídrico e a mesma massa de ferro, variando-se a forma de apresentação da amostra de ferro e a temperatura. O quadro indica as condições em que cada experimento foi realizado. E por isso mesmo vai ser necessário escrever em ordem crescente a velocidade de cada experimento. Então, o que aconteceu aqui? Misturaram ácido clorídrico aquoso diluído e ferro metálico. Entretanto, é a mesma quantia de ferro com variações da temperatura. Além disso, o ferro está em diferentes formas. Olha só, o ferro, tanto no experimento 1 quanto no experimento 2, está sob a forma de prego, e no experimento 3, sob a forma de palhinha de aço. E depois, quando misturaram o ácido clorídrico aquoso diluído com 2 gramas de ferro, porque é a mesma massa dos reagentes, entretanto o ferro está sob diferentes condições e sob diferentes temperaturas, observaram a quantia de bolhas que foi produzida durante 30 segundos. Então, aqui podemos já juntar duas coisas. Podemos juntar fatores que influenciam na velocidade das reações químicas e com base nisto perceber qual experimento vai produzir uma determinada quantia de produtos da reação num determinado intervalo de tempo. Desta maneira, ver qual vai ter a maior velocidade da reação, qual experimento vai ter uma reação química mais rápida, já que vamos precisar escrever em ordem crescente a velocidade de cada experimento. Portanto, primeiramente, vamos avaliar fatores que influenciam a velocidade das reações químicas. Aqui temos duas questões. Aqui existe a questão do estado de divisão dos reagentes e aqui existe a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a velocidade da reação química, porque colisões mais eficazes têm nos corpúsculos. Portanto, aqui em relação ao ferro, a palhinha de aço, no experimento 3, é o reagente que está em maior estado de divisão, ok? Porque uma palhinha de aço está em um maior estado de divisão do que propriamente o prego. Portanto, se fôssemos considerar apenas o estado de divisão dos reagentes, o experimento 3 seria mais rápido. Porquê? Por causa do estado de divisão dos reagentes, porque a palhinha de aço vai ter uma maior zona de contacto, uma maior superfície de contacto, logo a reação química vai ser mais rápida. Entretanto, aqui existe a temperatura. E olha só, quanto maior a temperatura, também maior é a velocidade. Por que maior é a velocidade? Porque
vai existir colisões mais eficazes entre os corpúsculos. Então, temos uma temperatura de 40, 20 e 40 graus Celsius. Agora, qual experimento tem a maior temperatura? O experimento 1 e o experimento 3. Os dois têm a maior temperatura, ok? Portanto, experimento 1, prego a 40 graus. Experimento 3, palhinha de aço a 40 graus. Se os dois têm a mesma temperatura, entre esses dois, qual vai ter uma reação química mais rápida? O experimento 3. Por quê? Porque o experimento 3, além de ter igual temperatura do experimento 1, que é 40 graus, e a temperatura máxima que tem neste exercício, o experimento 3 está sob a forma de palhinha de aço. O ferro está sob a forma de palhinha de aço, ou seja, maior vai ser o estado de divisão dos reagentes do que em comparação, do que se compararmos com o experimento 1, que vai ser na forma de prego. Ou seja, prego a 40 graus vai ser uma reação química muito mais lenta do que a palhinha de aço a 40 graus. São grandes temperaturas, as temperaturas são iguais, só que a palhinha de aço está mais dividida, tem um maior estado de divisão dos reagentes. Portanto, a palhinha de aço vai ser o experimento que vai acontecer da forma mais rápida dos três. Por isso mesmo, em ordem crescente, a velocidade de cada experimento, ou seja, que vai aumentando, por isso mesmo, o 3 vai ficar por último. Por quê? Porque em ordem crescente a velocidade de cada experimento, então vamos do experimento que tem uma menor velocidade para o experimento que tem uma maior velocidade. E o que tem uma maior velocidade é o experimento 3. Por quê? Porque é o que tem maior temperatura e o que tem o maior estado de divisão dos reagentes. Na verdade, maior temperatura, não somente ele, o experimento 1 também tem a maior temperatura, só que além dele ter maior temperatura, tem o maior estado de divisão dos reagentes, ao contrário do experimento 1 que não tem. Ok? Agora, qual experimento fica em segundo lugar? Obviamente, o experimento 1. Por que o experimento 1? Porque está na forma de prego. E o experimento 2 também está na forma de prego. Os dois estão na forma de prego. Entretanto, o que vai desempatar? A temperatura. E o experimento 1 está submetido a uma maior temperatura do que o experimento 2. O experimento 1 está submetido a uma maior temperatura do que o experimento 2. E os dois têm o mesmo estado de divisão dos reagentes. Portanto, o que fica em primeiro é o experimento 2, em ordem crescente. Experimento 2, prego um menor estado de divisão dos reagentes e está a 20 graus, portanto, ali uma reação química mais lenta. Depois, experimento 1, ainda sem o prego, um estado de divisão dos reagentes pequeno, menor, mas a temperatura já aumenta para 40 graus. E depois, o experimento 3 tem uma velocidade, uma reação química que acontece numa velocidade muito maior do que os outros dois, porque além de estar uma temperatura máxima de 40 graus, e nestes 3 experimentos a temperatura máxima é 40 graus, além de estar submetido a 40 graus, tem um maior estado de divisão dos reagentes. Portanto, escrever em ordem crescente a velocidade de cada experimento. 2, porque menor estado de divisão, baixa temperatura. 1, menor estado de divisão, maior temperatura. E 3, maior estado de divisão, maior temperatura. Até agora falamos dos fatores que afetam a velocidade das reações químicas. Entretanto, e se fôssemos classificar a velocidade da reação química de acordo com a rapidez com que o reagente é consumido ou que o produto da reação é formado? Olha só, no experimento 2, o prego, o reagente, demora muito mais tempo
para ser consumido de todos estes. Porquê? Porque tem um menor estado de divisão e está submetido a uma menor temperatura. Consequentemente, no mesmo intervalo de tempo, se fôssemos considerar propriamente os 30 segundos, no mesmo intervalo de tempo, nos 30 segundos, porquê? Porque analisou cada experimento durante 30 segundos, vamos perceber que o experimento 2, em 30 segundos, vai ser o único que vai produzir uma menor quantia de produtos da reação em relação aos outros dois. Porquê? Por causa dos fatores que afetam a velocidade das reações químicas. Está numa menor temperatura, num menor estado de divisão, logo, os reagentes vão demorar muito mais tempo para serem consumidos e por isso mesmo, durante os 30 segundos, vai formar uma menor quantia de produtos da reação em relação aos outros dois, em relação ao experimento 1 e em relação ao experimento 3. E olha só, o experimento 3 tem um maior estado de divisão e uma maior temperatura. Logo, os reagentes vão ser consumidos muito mais rapidamente e os produtos da reação, durante esses 30 segundos, que no caso são as bolhas que são formadas, vão ser formadas de uma maior quantia, ainda considerando o intervalo de tempo de 30 segundos. Portanto, num igual intervalo de tempo, o experimento 2 vai produzir uma menor quantia de produtos da reação e o experimento número 3, em igual intervalo de tempo, 30 segundos, vai produzir uma maior quantia de produtos da reação, ou seja, uma maior quantia de bolhas, até porque os reagentes vão ser consumidos de uma maneira muito mais rápida. O próximo exercício diz: a tabela a seguir mostra situações experimentais realizadas por estudantes sobre a reação. Portanto, esta reação é do metal mais um ácido. Zinco mais ácido clorídrico origina cloreto de zinco mais hidrogênio. E aqui existe uma tabela que mostra as diferentes situações experimentais de cada experiência. Tem 5 experiências. Então, basicamente, existe na experiência certo tipo de fatores que altera a velocidade das reações químicas. Primeiramente, olha só, a massa do zinco. Sabemos que quanto maior a massa, mais lenta é a reação química. Quanto menor a massa, mais rápida é a reação química. Por quê? Porque é uma menor quantia de zinco para se consumir e o outro já é uma maior quantia de zinco para se consumir. Portanto, um leva mais tempo e o outro leva menos tempo. Agora, o estado de divisão dos reagentes, a forma do zinco, a concentração dos reagentes, a concentração do ácido clorídrico e também a temperatura. Então, novamente, por que a temperatura importa? Porque a temperatura vai fazer com que haja colisões mais eficazes. Por que a concentração do ácido também importa? Porque significa que existe um maior número de partículas por unidade de volume. Isso significa que existe uma maior frequência de colisão. A forma do zinco também impacta, porque isto tem a ver com a sua superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a reação química, e também a massa do zinco. Obviamente, quanto maior a massa, mais tempo é necessário para consumir o reagente. Quanto menor a massa, menos tempo é necessário para consumir o reagente. Então, agora, dessas 5 experiências, qual reação processou com maior rapidez? Então, primeiramente, vamos analisar a temperatura. Olha só, a experiência número 1 tem a massa do zinco, ok? 1 grama, mas a forma do zinco é em barra, a concentração do ácido é 0,2 mol por litro e a temperatura é a 20 graus, ao contrário de muitas outras que têm temperatura a 60 graus. Portanto, de todas as experiências, qual que teve maior temperatura? Experiência 2, 4 e 5.
portanto são as que têm maior temperatura. A experiência 3 tem uma maior massa de zinco, também o zinco está na forma de pó, tem uma igual concentração do ácido, 0,2 mol por litro, e a temperatura também está a 20 graus. Portanto, já desempatamos aqui. Em relação à temperatura, são esses três que têm uma maior temperatura. Experiência 2, 4 e 5. Agora, desses três, qual tem uma maior concentração do ácido? A experiência 4 e 5. Portanto, a experiência 2, 4 e 5 tem maior temperatura. Mas, entre a experiência 2, 4 e 5, a 4 e a 5 são mais rápidas do que a experiência número 2. Por quê? Porque o ácido tem uma menor concentração. E na experiência 4 e 5, além de estar a 60 graus, também tem um ácido em grandes concentrações. O ácido clorídrico aqui está em grandes quantidades. O ácido é muito bem concentrado, está muito concentrado. Ou seja, tem maior número de partículas por unidade de volume. E, consequentemente, maior é a frequência de colisão. Então, já eliminamos. E agora estamos entre a experiência 4 e 5. Uma é em barra e outra é em pó. E agora, como vamos desempatar? O estado de divisão dos reagentes. Qual está mais dividido? A experiência 5, que está em pó. Por quê? Porque quanto maior o estado de divisão dos reagentes, maior a superfície e a área de contacto e mais rápida é a reação química. Portanto, a experiência 5 é a mais rápida. De todas, é uma das que tem maior temperatura. Uma das experiências que tem uma maior concentração do ácido clorídrico. Dessas duas, é a única que está no maior estado de divisão e, por isso mesmo, de todas essas, das 5, a experiência número 5 é a reação que processou com maior rapidez. Portanto, reação número 5. Próximo exercício. Relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com os fatores que influenciam a velocidade dos mesmos citados na coluna 2. Portanto, coluna 1. Queimados se alastrando rapidamente quando está ventando. Por quê? Isto acontece porque quando está a ventar isto, e é realmente isto que observamos, não é mesmo? Um fogo se alastra muito rapidamente quando tem vento e ventos muito fortes. Isto acontece principalmente porque quando temos vento, o ar junto ao fogo é constantemente renovado e por isso mesmo existe uma maior quantia de oxigênio, uma maior concentração de oxigênio disponível para a combustão. Por isso mesmo que se alastra muito rapidamente. E se o fogo se alastra muito rapidamente quando está a ventar, porque significa que existe uma maior quantia de oxigênio disponível para a combustão e por isso mesmo renova, não é mesmo, o ar junto ao fogo, significa que é a concentração. Agora, a conservação dos alimentos no frigorífico. Já eliminamos a opção C, concentração. Então pode ser ou superfície de contato, ou catalisador, ou temperatura. Olha só, os alimentos, colocamos os alimentos no frigorífico porque o frigorífico nos oferece baixas temperaturas. E por conta das baixas temperaturas, isso faz com que os alimentos passem para a sua fase de deterioração de uma maneira muito mais devagar, não é mesmo, do que fora do frigorífico. Por isso mesmo, colocamos os alimentos no frigorífico para se conservarem. E por que isto acontece? Porque a baixa temperatura faz com que as partículas movem-se muito mais lentamente. Desta maneira, há colisões menos eficazes, tem menos colisões entre as partículas e, por isso mesmo, as reações químicas acontecem de uma maneira muito mais devagar. Logo, os alimentos são conservados, porque as reações químicas são feitas de uma maneira muito mais lenta, muito mais devagar. Por isso mesmo, os alimentos são conservados por estarem submetidos a baixas temperaturas. Portanto,
D. Temperatura. Agora 3. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Inclusive, falamos isto na aula passada. Temos um exemplo de uma substância, de uma enzima que o nosso próprio corpo produz, que é a catalase. Por quê? Porque para as nossas células, a água oxigenada é tóxica. Por isso mesmo, as nossas células produzem uma enzima, que é a catalase. E o que faz a catalase? Decompõe o peróxido de hidrogênio, ou seja, a água oxigenada, em água e de hidrogênio. E é esse de hidrogênio que dá o aspecto de efervescência. Novamente, por causa do quê? Do catalisador. Que catalisador? A catalase, que decompõe a água oxigenada em água e de hidrogênio. E por isso mesmo observamos uma efervescência por causa do de hidrogênio. Portanto, opção B, catalisador. 4. Lascas da madeira queimando mais rapidamente que uma tora de madeira. Isto é a superfície de contacto. Por quê? Porque quanto maior é a superfície de contacto, maior é o estado de divisão dos reagentes. Logo, a reação química é mais rápida. Quanto menor a superfície de contacto, menor é a concentração, menor, na verdade, é a divisão do estado dos reagentes e, por isso mesmo, mais devagar é a reação química. Portanto, este foi o vídeo. Fizemos também uma consolidação da aula passada. Toda vez que fazemos exercícios, é sempre muito importante praticar sempre. Muito obrigada e até o próximo.